Deixa eu voltar um pouquinho no ponto em que eu parei lá no primeiro vídeo, quando, se eu já não estou me enganando, né, se eu não estou lembrando bem, eu parei falando quando eu encontrei, né, quando eu me deparei numa livraria com um livro do Olavo de Carvalho, chamado Imbecil Coletivo, e ali foi um divisor de águas, né, aquilo que talvez, né, nos gregos se chamaria de metanoia, né, metanoia no sentido, tipo, uma espécie de conversão, né, não religiosa, não em qualquer sentido, no sentido de você, opa, né, achei aqui alguma coisa que mudou o rumo, né, o caminho é outro, não talvez aquele que eu estivesse trilhando. Algo que é uma experiência que é muito fundamental para mim, na minha história, né, na leitura desse livro, foi o fato de que eu comecei a lê-lo, né, eu fui para casa, comecei a lê-lo e eu não consegui parar de lê-lo. Então eu li o livro inteiro em algumas horas e não conseguia parar de ler. Não que o livro fosse assim, meu Deus, que livro, né, o melhor de todos, nem é o melhor do Olavo, é um livro que com o tempo vai perdendo, né, o seu valor muito mais pontual, porque eram, né, artigos de jornal na sua maior parte. Mas tinha algo ali naquele livro, né, que se comunicou de uma tal maneira para dentro de mim que depois, muitos anos depois, quando eu fui entender um pouco mais do que era ser um professor, do que é a realidade de uma relação de ensino, de aprendizagem, né, talvez o start, né, o ponto de partida mesmo para que um aprendizado de fato aconteça, é exatamente aquilo que a experiência que eu tive, solitária, digamos assim, apenas com a obra, né, com o livro do Olavo. Um professor, quando ele de fato, né, está funcionando, né, digamos assim, na função, ele tem que ser um despertador da inteligência do aluno, né, ele tem que despertar a inteligência. Às vezes, né, a própria procura da inteligência do aluno faz encontrar um professor que de alguma maneira, ele já está com a inteligência desperta, mas ele encontra algo mais do que apenas o despertador da inteligência ali, né, mas uma espécie de amplificador dessa inteligência. E o Olavo tinha um pouco disso, do que eu encontrei nele, mas eu gosto mais de uma expressão do Georg Steiner, ou George Steiner, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, um dos grandes do nosso tempo, leiam tudo que vocês encontrarem dele. Ele tem um livro, inclusive, muito importante para mim, que se chama Lições dos Mestres, onde são conferências nas quais ele passeia pela história da relação entre professores e alunos, mestres, discípulos, né? Um livro que eu estudei muito, né, durante um bom tempo, para entender muito das minhas relações com os meus mestres, os meus professores e também com os meus alunos, né? Aprender, né, com o que tem de bom e também a tentar evitar aquilo que tem de mal, porque, né, todo ser humano é falho e evidente, comete os seus erros, né? Queria tentar diminuir os meus, né, e melhorar aquilo que eu poderia ter de bom. E nesse livro, o Georg Steiner, ele se refere, né, ao bom professor como sendo um incendiador de almas. Eu gosto mais dessa expressão porque ela expressa melhor aquilo que eu vivi lendo O Imbecil Coletivo do Olavo. Era como se alguma coisa se incendiasse mesmo. Era mais do que uma iluminação, era algo meio que queimando dentro de mim, uma coisa muito mais forte naquela relação. E é claro que então você tinha algo evidente ali, né, acontecendo. Né? E a própria definição da etimologia da palavra educação, né, de conduzir você para fora, né, eu consigo entender por que é isso que significa educação, porque neste instante, ali, naquele momento, no meu quarto, lendo aquele livro, algo disso estava começando. Esse incendiar a alma era de alguma maneira jogar luz para dentro da confusão ou das trevas onde eu estava colocado ali, colocando luz, mas ao mesmo tempo não era apenas luz, era algo que literalmente queimava, quer dizer, que me arrastava, que me levava junto, que me consumia junto, digamos assim, numa luz em que se mostrava algo da verdade, que é para onde conduzia para fora. Essa era a coisa da educação. Conduzir das trevas para a luz, conduzir de uma confusão para algo mais claro, né? Talvez se não de uma mentira, de uma ausência de claridade da verdade para uma dimensão mais clara dessa própria verdade, que acho que era o meu caso, porque o que eu gostei do Imbecil Coletivo é que vários dos artigos o Olavo falava sobre a realidade universitária, que era da qual eu estava saindo, né? Estava no último ano da minha faculdade. Então tudo que o Olavo falava, ele estava colocando em palavras aquilo que eu não conseguia sequer articular para mim mesmo, o desconforto que eu tinha dentro da universidade, com os professores, aquilo que eu não conseguia colocar em palavras aquilo. E de repente estava tudo claro. A minha realidade, né, estava iluminada e queimava numa verdade que eu não tinha como negar. E era interessante porque tudo mais que tinha no livro, né, as dimensões de ordem políticas, né, o que o Olavo dizia disso, dizia daquilo, aquilo não me interessava muito, para ser bem sincero.
Até ia contra o que eu achava que eram as minhas crenças e meus valores. Eu era mais um cara de esquerda, vamos dizer assim, do que de direita. E o Olavo era incômodo para mim, mas não me interessava essa parte. O que me interessava assim, bom, talvez esse cara esteja certo nisso, porque eu tenho certeza que ele está certo nessa parte em que ele está diagnosticando, digamos assim, a minha própria realidade. Então essa experiência ela é fundamental, porque ela me ensina também, muito tempo depois eu consegui entender essa experiência fundante, essa experiência de metanoia. Porque o ato do ensinar é uma imitação de um ato transcendental de revelação, de criação. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Né? Então, faça-se e a coisa faz. Né? O professor ele é como se fosse um ouvinte, um mensageiro dessa verdade transcendental, digamos assim. Né? Pelo menos no alto, né? no máximo do que é um professor. Né? Um ouvinte dessa verdade. E transmite, né, essa mensagem. É capaz de procurar por essa verdade, encontrá-la, escutá-la e ser capaz de transmiti-la. Isso é tudo, né, no final das contas. A própria palavra rabino em hebraico, que é aquele, né, que explica, né, as escrituras e tudo mais, justamente significa professor. Exatamente isso. É essa dimensão maior, né, de sacerdócio, digamos assim, né, os exegetas da Bíblia, os explicadores do Alcorão no islamismo, estamos tudo dentro desse modelo máximo do que é a função do professor, né, de ser capaz de escutar a palavra e transmiti-la em alguma medida. Claro que nós estamos num contexto religioso, descendo mais para baixo, né, algo desse modelo se mantém em alguma medida. Né. A própria tradição, por exemplo, né, de ensino, de palavras, vem disso. Se você parar para... Aliás, as raízes etimológicas são muito próximas, assim, a gente chega meio que num tronco muito comum. Quando você pega transmissão, tradição, tradução, traição, tudo vem meio desse mesmo contexto. A tradição nada mais é do que aquilo que tem as verdades testadas, provadas, que vão ser transmitidas às novas gerações, porque já foram provadas que são boas e verdadeiras e precisam ser passadas para frente. Né? Há quem tenha que transmitir essa tradição, né? digamos assim. Né? E existe uma tradição da educação. E eu fui atrás de estudar um pouco a respeito disso, da história da educação, desde a paideia lá dos gregos, passando pelos mais variados modelos. Né? Então, tudo o que hoje em dia, nas redes, nos Instagrams, você tem lá de educação clássica, trivium, quadrivium, educação liberal. Né? No começo lá, acho que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, também tinha um pessoal ia muito atrás dos Great Books of the Western World, que eram livros selecionados pelo Mortimer Adler, os grandes livros, né, que formaram a mentalidade ocidental. Então ia atrás dos livros, ia lendo, etc, etc. Fui atrás, sempre tinha isso. Né? Mas também eu sempre percebi um problema, que era consequência da educação que nós recebemos, da educação moderna. A educação moderna ela faz uma cisão muito mais profunda do que a gente imagina entre a vida tal como ela é vivida e aquilo que a gente aprende dentro da sala de aula, né? Entre conceitos, teorias e a realidade prática, digamos assim, da própria vida. Né? A diferença entre ensinar algo e a vida que se vive, no final das contas. Né? E aí o problema que eu vi era justamente isso. Falei assim, bom, a gente tem acesso aos conceitos, a gente tem acesso às teorias do que é a educação clássica, do que é o trívio, do que é o quadrívio. Mas será que tem alguém que saiba ensiná-las? Né? E o que seria ensiná-las? E ainda que tenhamos alguém que saiba, que tenha entendido a educação clássica, tenha entendido o trívio e o quadrívio, seja capaz de comunicá-la, será que essa pessoa sabe articular essa dimensão conceitual com a realidade na qual nós estamos instalados? Será que ela sabe fazer esse trânsito, né, com a realidade que a gente está inserido no final das contas? Né? Essa parte, durante muito tempo, né, foi o que eu percebi. Assim, eu não sei fazer, eu até entendo a educação clássica, mas eu não sei. É como você transportar uma árvore de um determinado lugar para um novo solo. Não vai ser a árvore que vai fazer o solo ficar bom, né? É o solo que precisa aceitar a árvore. Né? E no solo em que a gente está, eu não sei. Eu não sabia como fazer isso. Então, eu via que quanto mais eu lia educação clássica, trívio e quadrívio, mais eu entendia aquelas coisas do mesmo jeito que eu aprendia as coisas na escola. De uma maneira meramente conceitual, teórica. Aquilo não se transformava em vida, vai. Para usar uma passagem do Evangelho, que sempre as analogias de Cristo são sempre muito, muito sugestivas, né? Para a gente entender, para despertar a nossa inteligência, né? Incendiar a alma. Tem uma passagem que ele diz que ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam.
Eu não sabia articular muito bem essas coisas. O que eu estou conseguindo expressar aqui é fruto de muito mais tempo do que na época em que eu estava vivendo, né? Então, como eu disse no segundo vídeo, eu me sentia com acesso às coisas, né? O Olavo era um grande porteiro para várias coisas, fazia pontes para várias coisas, mas eu não conseguia fazer aquilo se transformar em mim, no final das contas, né? Tinha alguma coisa que, mesmo encontrando as coisas certas, ainda parecia que tinha que descobrir o jeito certo de lidar com elas, ou alguma coisa assim. Não tinha muito como eu me explicar com relação a isso. Anos depois, quando eu fui ler um livro chamado O Jogo das Contas de Vidro, do Hermann Hesse, que retrata essa relação de aprendizagem, ensino, professor, essas coisas todas, tem uma passagem do livro que o personagem, né, quer aprender alguma coisa e o professor diz o seguinte para ele: a doutrina que você procura, absoluta, completa, fiadora da sabedoria, não existe. O que é divino está em você, não em conceitos ou em livros. A verdade é vivida e não ensinada. E era isso que eu intuitivamente procurava. Alguém vivo. Não exatamente alguém que pudesse ensinar o que quer que fosse. Não alguém que fosse, né, um scholar, um erudito, que soubesse muito a respeito de alguma coisa. Isso é muito importante, obviamente falando, e a gente aprende muito, né, com professores assim. Mas eu estava procurando alguma coisa que era de outra ordem, literalmente falando, né? A autoridade para mim não vinha do que se ensinava, né, mas do exemplo da pessoa. E nisso o Olavo então também foi, né, esse modelo, porque o Olavo, não pelo que ele ensinava, pelo escritor maravilhoso que ele era, porque é um baita do escritor, não pelo filósofo, nada disso, mas pela integridade que eu via entre o discurso do Olavo e a própria vida do Olavo, embora eu conhecesse muito pouco da vida dele. Mas a integridade era nítida, né? Integridade aqui não no sentido moral, de uma qualidade moral superior, não. Integridade no sentido de que as partes estão integradas num todo claro, que se mostra. Então, o Olavo não era perfeito. Ele tinha vários defeitos e não escondia vários desses defeitos. Até fazia questão de deixá-los muito, muito claros, né? Incômodos, inclusive, para muita gente. Mas ele realmente não escondia. Ele se mostrava como ele era. E dane-se. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Isso é integridade. Todas as partes, boas ou ruins, estão ali entrelaçadas e mostradas, né? Por isso que o Olavo, né, ele mesmo se colocava como uma figura barroca, né? O gênero barroco é justamente a junção de coisas que parece que não podem ser juntadas, e de alguma maneira estão ali juntadas, criando espanto, admiração e às vezes um certo incômodo, né? Um negócio meio esquisito, vamos dizer assim. Então, intuitivamente, eu procurava pela pessoa que sabia, não tanto por aquilo que ela sabia, digamos assim. Eu tinha necessidade dessa presença, do indivíduo mesmo, que sabia, né? Como diz o personagem do Hermann Hesse, procurava a verdade em alguém, a verdade viva, alguém que carregava a tocha, alguém que era mensageiro, que tinha em si isso, não apenas que ensinava a respeito disso, né? Se isso deveria ser assim ou não deveria ser assim, eu não sei. Eu sei que é assim, como diz o Chico, eu só sei que foi assim, né? E foi justamente então, né, procurando por isso, que daí, como eu disse no final do segundo vídeo, o Olavo tinha indicado uma aluna dele para um amigo meu, que começou a ter então, não era bem aulas particulares, porque ela chamava os encontros de atendimentos individuais. Era uma coisa meio confusa, porque tinha um aspecto meio de professor-aluno, mas também tinha um negócio meio terapêutico ali, psicólogo com paciente. Havia uma mistura confusa, mas não no sentido de confusão, no sentido ruim da palavra, confusa no sentido de misturado. Meio barroco também, as coisas meio confusas, que você não conseguia dizer se era professora, se ela era terapeuta, exatamente o que era. Enfim, ele me contava, achava muito interessante, um dia eu resolvi arriscar, né? Porque eu já estou de novo, né, estacionado nessa vida. E no primeiro encontro que eu fui, né, eu entrei na sala, ela entrou logo depois, trazendo acho que um café, alguma coisa assim, e ela já antes de sentar, ela já chegou perguntando na lata assim: e aí, o que você veio fazer aqui? E eu literalmente falei para ela fazer: não sei, eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou procurando alguma coisa que eu não sei nem dar nome, eu não sei nem fazer pergunta, eu não sei nem dizer o que eu estou procurando. Estou procurando, batendo cabeça. Era tudo que eu conseguia, de certo modo, dizer a respeito de mim mesmo. Eu lembro que ela sorriu, né? Acho que viu sinceridade no que eu estava falando, e a partir dali comecei um trabalho que iria durar durante muitos anos, né? Essa professora era a Luciana Amato. Eu não sei se ela ainda continua fazendo isso ou não, eu perdi contato já há algum tempo, já conto um pouco do porquê, né?
Perdi o contato e se hoje, né, eu voltasse no tempo sabendo o que teria acontecido no futuro, eu jamais teria ido procurar pela Luciana Matos, porque eu não conseguiria confiar. Mas antes de chegar nessa parte da história, o começo da história, que a partir desse primeiro encontro, então, ela foi literalmente sendo essa pessoa que me conduzia desde dentro das minhas próprias trevas, né, das minhas próprias confusões. Então ela me ajudou, me ensinou uma série de coisas de como trabalhar comigo mesmo, que depois eu fui, obviamente, tendo aprendido com ela, fui reutilizar e trabalhar do meu jeito, né, nos meus trabalhos. Então ela pediu para fazer um diário, não vou entrar nos detalhes aqui, porque em outros vídeos eu posso falar um pouco mais a respeito disso, mas foi ela que, então, por exemplo, né, eu assistia muito filme, ela me indicava filme, ela me indicava uma leitura de ficção, né, começar a ler literatura com um propósito muito mais de instrução, de me achar na literatura, foi com a Luciane, foi com ela que eu aprendi a procurar na literatura mais do que encontrava em filosofias, etc, etc. Né? E tinha a grande dimensão da individualidade, da troca. Né? Então eu me abria, eu permitia que ela me conhecesse, e por conhecer, como ela tinha mais experiência de vida, como ela tinha mais bagagem, vamos dizer assim, ela mais ou menos percebia, falava assim, tal livro talvez te ajude, tal filme talvez te ajude, né? De uma maneira mais individualizada. E foi aí de fato que as coisas fizeram diferença para mim. Aqui então eu aprendi duas coisas essenciais sobre ser professor com o trabalho da Luciane. E esse vídeo é sobre o primeiro deles, né? de alguma maneira, que é o fato de que numa estrutura de aprendizado verdadeira você precisa estabelecer uma relação de troca muito profunda, de confiança mútua muito grande, onde você vai abrir, né, a sua intimidade. Né? E nessa relação de troca, algo que daí eu fui aprender justamente, não ali com a Luciane, mas depois sendo professor, o professor, ele é aquele que não apenas vai ensinar alguém, mas nessa relação de fato, de troca, você aprende junto. Né? Então, enquanto você ensina, você aprende ainda mais. Eu não sei o quanto a Luciane aprendi, imagino que sim, né? Estou deduzindo que sim. Falo mais pela minha experiência muito posterior. Né? Eu, talvez, por mais que eu tenha aprendido muito com a Luciane, eu não tem como eu achar que eu aprendi mais do que eu aprendi com os meus próprios alunos. Não porque eles estavam me ensinando, mas porque no meu ato de ensinar eu aprendia muito com eles, com o próprio processo deles, que jogava a luz de alguma maneira para o processo que eu já tinha passado e que eu ainda estava passando. Então essa dimensão, quando você tem uma relação de troca, de confiança mútua, quando você se sente literalmente, né, à vontade para poder ser você, no final das contas, né? Ali isso faz uma diferença brutal, e quando isso é recíproco, você estabelece uma relação virtuosa, verdadeiramente amorosa, né? No sentido de amizade, né, verdadeira, não no sentido pervertido, erótico, qualquer coisa que o valha nesse sentido. Né? E aí, de novo, a gente volta para aquela dimensão de educação como um processo de condução de você para fora. Né? Então, aqui eu entendi que o dentro tinha que lidar comigo mesmo, tinha que começar por dentro de mim, e a Luciane foi essa guia, né? Essa espécie de Virgílio no meu inferno, vamos dizer assim, me conduzindo para fora. Né? E essa dimensão do para fora agora começava a ficar mais clara para mim, que não era exatamente um lugar, não era exatamente para trabalhar com alguma coisa, era alguma coisa que me transcendia. Né? Que transcendia, dava um sentido para a minha vida e era mais vivo, era mais rico, era mais perene. Né? Era algo que sustentava a vida, né? No final das contas. Né? Algo que dava mais sentido. Né? O Jörg Steiner ele fala a respeito disso, que o trabalho do mestre é de certo modo educar o espírito humano para buscar as coisas da eternidade, aquilo que, de certo modo, se eternizar. Isso está na Divina Comédia também. Né? Num dos cantos, Dante encontra um dos seus mestres, e o mestre está no inferno, e eles têm uma conversa a respeito disso. Quer dizer, essa coisa do se eternizar pode ser tanto paraíso como também algo infernal, mas há algo dessa dimensão muito mais consistente que no dia a dia da vida se perde com muita facilidade. Afinal das contas, o grande mestre ele meio que ensina a lidar com a nossa mortalidade. Isso é uma coisa que o Jörg Steiner fala, e é uma das coisas que eu mais medito. Né? O professor tem que ser um professor de mortalidade, no final das contas, abrindo essas dimensões do transcendente, no final das contas, daquilo que é muito mais consistente. Né? Era meu plano nesse vídeo falar também do que foi acontecendo no processo. Eu fiquei alguns anos, né, tendo aulas semanais, atendimentos individuais com a Luciane durante alguns anos. Acho que uns 4 mais ou menos, né? Até que daí o próprio desenvolvimento, né, dela com o trabalho com outros alunos levou ela a criar grupos de estudo. Desse grupo de estudos criou-se um instituto, que era o Instituto Olavo de Carvalho, porque ela era em homenagem mesmo ao Olavo de Carvalho,
Mas aí nesse instituto a coisa desandou de uma maneira fragorosa, né? Então tudo aquilo que era virtuoso, digamos assim, que se tinha numa relação se perverteu. E quando você perverte uma relação dessa de troca, você vai ter que vai ficar com aquilo que é uma relação efetiva de poder, de controle, de domínio, etc, etc. E a experiência com o Instituto Olavo de Carvalho acabou sendo um baita de um naufrágio, né? Talvez, aliás, a raiz do projeto Os Náufragos começa nessa história, né, com o naufrágio do Instituto Olavo de Carvalho, né, que me fez entender por que eu gostava tanto de uma forma do escritor Jorge Simenon, que foi a Luciane que me apresentou, inclusive. Na sua autobiografia, o Simenon, ele dizia assim: eu sou daqueles que escaparam. E eu fiquei, do que ele está falando? Escapou do quê? Né, porque ele pegou Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, etc e tal, tem um pouco disso, mas ele estava falando de alguma outra coisa. Acho que ele estava falando talvez de loucura, talvez de se perder na vida. É daqueles que escapou de alguma coisa que tinha dentro dele muito confuso e achou alguma coisa para fora que de certo modo fez ele escapar de um destino trágico, alguma coisa assim. Sempre gostei disso, dessa frase, usei ela, se duvidar, tá até no meu Facebook, no meu perfil deve estar essa frase lá. E quando, né, aconteceu tudo o que aconteceu no Instituto Olavo de Carvalho, eu entendi muito melhor essa frase. Porque eu percebi que eu era daqueles que escapavam mesmo, né? Não porque eu estava escapando de alguma coisa melhor, mas de alguma coisa que era pior do que eu tinha. E eu sobrevivia, né? Eu sobrevivia. Tem até uma das coisas que o Jorg Steiner fala, não me lembro agora qual professor que diz isso, mas que de certo modo, né, você ensina não exatamente a viver, mas a sobreviver, né, de alguma forma. E eu entendo também isso decorrente desse naufrágio, que foi a segunda coisa, né, que a Luciane acabou me ensinando, tão preciosa quanto a primeira, né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo, onde daí eu falo um pouco mais, porque a gente naufraga mesmo depois que a gente encontra, né, o rumo, o caminho, né, para onde a gente tem de seguir nessa vida. Até o próximo.